Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que te renove as tuas forças. Hoje é o primeiro dia da semana já. Que seja uma semana maravilhosa, que seja uma semana cheia de surpresas boas, né? Que o Senhor te encha de alegria, de vitória, que te dê força para você vencer a semana com alegria. Pare de murmurar, né? Você já agradeceu a Deus? Agora, talvez faz alguns minutos que você acordou, já faz tempo que você está acordado. Você já agradeceu a Deus? Dê um glória a Deus aí. Espanta o marasmo, espanta a preguiça, espanta o medo, espanta aí a solidão. Dê um glória, né? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus e ele foi comido de bicho. Olha que terrível. Teve a oportunidade de glorificar o Criador e não o glorificou. Foi comida de bicho. Então, assim, que você glorifique a Deus. Abra o teu coração, você vai ver que Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está passando por um deserto, você não vai ficar morando aí. É passageiro, né? Teu lugar não é lugar de deserto, né? Então, assim, o deserto é passageiro, né, irmãos? Não é a nossa morada permanente. A nossa morada permanente é no céu, junto com o Senhor, né? Um lugar farto, um lugar maravilhoso, um lugar que só tem a presença de Deus, irmãos, não tem o mal. Olha que lindo, né? Nós estamos num mundo aqui sujeito à maldade, à mentira, a engano, à depravação, à crueldade das pessoas, mas diante do Senhor, né? No céu, né? Não tem o mal, não existe, só existe o bem, só existe a presença do Senhor ali. Olha que tremendo, que lugar maravilhoso, né? Que você deseja estar ali, que você deseja, tem uma mosca aqui perturbando, né? Que você deseja estar ali. Louvado seja Deus, amém? Então dê um glória a Deus aí, abre o teu coração, né? E o Espírito Santo te esclarecerá em nome de Jesus, amém? Amados, aqui, olha, a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Ela nos dá um entendimento maravilhoso, nos mostra toda hora em que situação nós estamos. E depende da situação, tem como você ainda ter tempo de sair daí, né? E tem tempo de você mudar de vida. Tem tempo de você fazer o que é certo para que haja a bênção do Senhor. Aqui diz assim, fala sobre dois construtores, né? Deus sempre ele fala em parábolas conosco, para que nós possamos aí, Jesus fala em parábolas para a gente ter facilidade de entender a palavra. Então, assim, eu não sei aonde está a tua casa, mas nos orienta como manter ela de pé. É como manter o teu casamento, como manter a graça de Deus. Aleluia. Fala sobre dois construtores. A Bíblia fala sobre duas portas, uma larga, onde a multidão está passando, sem ter esforço, né? Está aí na bebedice, na idolatria, na feitiçaria, na mentira, né? Em tudo quanto é coisa mundana. E a porta estreita, onde Jesus está, poucos querem entrar. Porta de renúncia, porta de perdão, porta de arrependimento, né? E fala de dois construtores. E fala de dois senhores, um bom e outro ruim. Um bom que é o Senhor e outro que é o mundo, que nos oferece tantas coisas que nos afastam de Deus. O fim é a destruição. Mas agora nós vamos falar sobre os dois fundamentos, os dois construtores. Portanto, os dois são igualzinhos, né? Os dois estavam no mesmo lugar. Os dois estavam ouvindo a palavra.
Os dois estavam ouvindo a bênção. A palavra de Deus é bênção. É bênção para todo tipo de pessoa, né? Ele diz assim aqui, olha. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras e as pratica, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Vieram os mesmos problemas. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande. Aleluia. Glória a Deus. Então, os dois estavam no mesmo lugar. Os dois construtores estavam na igreja. Olha que por isso que na igreja é uma coisa. Ter vida com Deus é outra coisa. Os dois ouviram a mesma palavra. Só que um, irmãos, ele obedece. Ele obedece. Né? Tem dois tipos de igreja, a obediente e a rebelde. A obediente vai ser separada, é considerada como ovelha. A ovelha, ela ouve, ela pode até chorar, mas ela obedece. E o outro tipo de igreja, aquela rebelde, a desobediente, é o bode. Né? Cabeça dura, teimoso, cabeça dura, né? Vive batendo a cabeça, mas não obedece. Só que a Bíblia diz que as ovelhas, Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Só Deus tem esse poder, né? Só Deus tem o poder para separar o joio e o trigo. O trigo é igualzinho o joio. Só que o trigo, ele tem a sementinha dentro, que produz a farinha, que produz o pão, né? Mas o joio, irmãos, ele é vazio, ele só tem palha, só tem barulho. E não dá fruto. Está na igreja também. Está dentro da igreja. A Bíblia fala sobre os dois que estão dentro da igreja, o trigo e o joio. E o trigo, irmãos, dá fruto. Faz o reino de Deus crescer. Faz o reino de Deus prosperar. Faz o Senhor ser conhecido através da palavra. O joio só ocupa lugar e atrapalha, tenta atrapalhar. Não faz e não quer deixar os outros fazer. Vive criando confusão com tudo. Vive reclamando de tudo. E não dá fruto. É terrível. Só que Deus, ele é poderoso para separar os dois. Né? Aqui fala desse construtor, dos dois construtores. Deus, ele conhece quem é um e quem é outro. Aleluia. Então, assim, ó, aqui, portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, a obedece, né? Olha, por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é bênção para mim e para você. Ela é bênção. Ela é o próprio Deus nos dirigindo. Assim como a chuva, ela é bênção de Deus. Ela vem para molhar a terra. Ela vem para gerar a semente, ela vem para refrescar, ela vem para fazer crescer, ela vem para mudar a nossa vida, porque na seca, irmãos, é miséria, na seca é escassez das coisas, na seca, como é que você planta na seca? Como é que você colhe na seca? Como é que você sobrevive muito tempo na seca? Não tem jeito. Mas a chuva é bênção, é prosperidade. É a providência de Deus na terra. Então aqui a palavra do Senhor diz que aquele que recebeu a palavra como bênção, abraça ela.
e obedece. Aqui o Senhor, aleluia, diz assim aqui, olha, né? Olha, o Senhor, ele diz assim aqui, glória a Deus por isso. Que nós possamos entender, irmãos, né? Aleluia. Olha, bênção para os que a reverenciam. Sim, Senhor. Meu servo, eis-me aqui, Deus. Se reverencia diante da palavra do Senhor. Entende, né? Entende que tem o ser maior e supremo. E nós nos encurvamos diante desse ser. Por que os judeus usam aquele chapeuzinho aqui, irmãos? Um chapeuzinho pequenininho. Para lembrar eles toda hora que tem um ser maior do que eles. Tem um ser maior do que a vontade deles. Por isso que eles usam aquele chapeuzinho. Para fazer eles lembrar que eles não é nada. Tem um ser maior do que eles, que é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aqui, olha, o Senhor diz, né, para nós aí nos entendermos, né? Aleluia. Para que, olha, a obediência, ela é o que, irmãos? É essencial para a família de Deus. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e a minha irmã. Entra para a família de Deus, né? Olha, aqui o Senhor diz assim, olha, a chave do conhecimento espiritual, João 7,17 diz assim, olha, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou eu falo de mim mesmo. E João, né, olha, garante a bênção da comunhão divina, João 14:23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, não é todo mundo, mas se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Aleluia. Então aqui, um construtor amou ao Senhor, o outro desonrou a Deus. O outro não tinha tanto amor assim para obedecer. Um amou o Senhor de todo o coração. Ele obedece. Ele se rende, ele se reverencia. Aqui fala, se alguém, né? Deus é tão tremendo, ele falou assim, se alguém me amar, não é todo mundo, mas se alguém amar ao Senhor, vai ser comparado ao construtor prudente. Porque, irmãos, vai trazer Deus em cada decisão. Vai trazer Deus aí, né, para cada, e vai ter vitória. Porque diz assim, olha, né? Olha, e construiu essa casa sobre a rocha. Irmãos, aí veio a chuva, representa, né? Olha, desceu a chuva, representa o emprego, representa a fartura, representa um casamento, você formar família, você estruturar a tua casa, você obedecer às regras, né? Olha, vier a chuva, muita chuva, né, irmãos, causa danos, né? Olha, transbordar os rios, encher os rios, choveu tanto que encher os rios. Soprar os ventos e bateram contra aquela casa. Fala de tribulação, fala também de desemprego, fala de enfermidade, né? Vem em toda a casa, né, irmãos? O crente também fica desempregado. O ímpio também fica, o crente também fica. Adaptação no casamento. O crente passa por isso, o ímpio também passa. Adaptação para criar os filhos com dificuldade, né? O crente passa por isso e o ímpio também passa. Aí diz assim aqui, olha, né? Tem uma vida provada, né? Mas aquele que ouve, só que quando o crente ouve, né, mas aquele que ama Deus ouve, ele põe em prática, ele obedece, ele guarda a casa dele.
As setas inflamadas vai vir do mesmo jeito, só que não vai ter poder sobre aquela casa. Ela não vai cair, não vai haver separação no casamento. Eles vão buscar recurso em Deus, vai buscar perdão em Deus, vai buscar aí companheirismo em Deus, obediência em Deus, né? E aquele que ouve essas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, quer dizer, não amou tanto a Deus para obedecer. Não amou tanto a Deus para deixar o vício, não amou tanto a Deus para deixar a mentira. Está construindo já, começou um relacionamento em cima de mentira. Não vai durar. Não amou tanto a Deus para consertar. Vive amasiado, não quer casar. Está na areia. Porque se Jesus vier te buscar hoje, você está em pecado, em fornicação, em se adulterando, você se prostituindo você mesmo com outra pessoa. Você não tem como subir, não tem como ser salvo. Se você, mas faz tanto tempo que eu vivo com a pessoa, como se fosse casado, como se fosse, mas não é. A Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei dos homens. A lei dos homens é o casamento no civil, entre um homem e uma mulher. Né? Não é homem com homem, nem mulher com mulher. É um homem e uma mulher que vai fazer frutificar, né? Que vai fazer frutificar. Então, assim, ele desobedece todo quanto é tipo de princípio. Ele não honra pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, independente do caráter deles. Independente se eles têm falha ou não. Todo mundo tem falha. Deus fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem em todas as coisas, porque Deus está no mandamento. Deus é o mandamento. Então, e Deus está na vida dos pais, porque são autoridades sobre nós. Eles vieram primeiro do que nós, né? Então, assim, ó, aí esse construtor, ele também ouviu a palavra. Ele ouviu a bênção de Deus, porque a palavra é bênção de Deus. Mas ele não obedece, ele não ama tanto a Deus assim. E não põe em prática o que ele ouviu. Ele é negligente, ele vai retardando. Depois eu faço, depois eu vou, depois. A Bíblia diz que ele, na desobediência, o quê? Ele não ouve, né? Ele é negligente. Ele fracassa espiritualmente. Ele tem perda espiritual. Ele tem provas, ele é inseguro. Tem uma confiança falsa. É um assombro, né? Aleluia. Então, assim, aqui fala sobre a desobediência. O Senhor, ele diz assim aqui, olha, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, aleluia, né? A desobediência diz assim, olha, Deuteronômio 11, 28 diz assim: a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. É maldição na tua vida. Você rejeitar a bênção de Deus, que é a palavra. Você vai trazer maldição para você. 1 Samuel 12, 15. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Misericórdia. Efésios 5, 6 diz assim, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 2 Tessalonicenses 1:8 diz assim: em chama de fogo ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:2 pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Aleluia. Então, assim, é terrível
Se você está na casa de Deus, se você ouve a bênção, mas você rejeita a bênção de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua empresa. Você prefere consagrar outros deuses. Você prefere ouvir falsos conselhos, falsa doutrina. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a sã doutrina. É algo santificado por Deus. É algo preparado por Deus para nós. Deus prepara sempre o melhor. E Ele não engana ninguém, aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse outro construtor estava na igreja também. Só que ele não amou tanto a Deus para obedecer. E aí veio o desemprego, veio a dificuldade no relacionamento, veio, o vendaval, veio a enfermidade. Só que ele não estava preparado. Ele não obedece às regras. Ele não tem crédito diante de Deus. Como é que você vai pagar a conta se você não tem crédito? Como é que você vai comer se você não tem crédito? Como é que você vai tirar dinheiro do banco se você não tem dinheiro lá, se não tem crédito? Como que você vai fazer? Como é que você vai ser salvo se você não tem crédito diante de Deus? Você não ama tanto a Deus assim. Você não se reverencia, você balança os ombros e fala, não estou nem aí. Eu não vou casar não, não quero consertar não. Vai dando desculpas. A Bíblia diz que a tua casa não vai permanecer de pé, pode ser quem for. Ela não permanece de pé. A casa cai e grande é a queda. Há uma separação, a destruição dos filhos. Você vai se autodestruir, vai destruir as pessoas que estão com você. Um abismo vai chamar outro abismo. E vai ser terrível. E vai ser terrível. Quantas casas estão caindo nas enchentes através das chuvas, desbarrancando? Aí, literalmente, a pessoa morre dentro da sua própria casa. Aleluia. A pessoa morre com a casa caindo em cima da sua própria família. É uma mosca. E a pessoa morre dentro da sua própria casa. A casa cai em cima das famílias. Terrível, irmãos. Terrível. Não dá tempo para nada. Você é destruído junto com a tua casa. Misericórdia, né? Vamos orar. Então, em qual desses dois construtores você quer fazer parte? Daquele que ama Deus, daquele que obedece e guarda a sua casa em oração, guarda a sua casa através da obediência, ou aquele que desobedece? Aquele que põe em risco a sua própria vida e a vida da sua família? Aquele que tem perdas espirituais, fracassa espiritualmente, não vence. Não vence, o casamento é destruído, a família é dividida, não vence, não vence. Amém? Quantas vezes você já perdeu? Quantas vezes a tua casa já caiu? Tem como se levantar em Deus, né? Tem como você começar a construir ela da maneira certa. A casa não se começa do telhado para o alicerce, começa da fundação, né? Não só do alicerce, mas da fundação, vem o baldrame, depois o alicerce, depois as paredes, as janelas, né, irmãos? A laje, depois o telhado, né? Então, assim, em que parte dessa construção você quer fazer? Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, quantos escolheram amar o Senhor? Quantos estão obedecendo e mantendo a sua casa de pé? Mantendo o casamento de pé, Senhor. Pai, abençoa essas pessoas, renova as forças, renova o entendimento, renova a cura, renova a saúde, porque elas vão ser curadas, saradas. Pai, o Senhor vai honrá-las. Pai, em nome de Jesus, elas vão glorificar o teu nome. Pai, mas aqueles que estão
aí, Senhor, negligentes, aqueles que estão fazendo de qualquer maneira. Meu Deus, faz eles se tornar prudentes. Oh, Pai, muda a mente deles, traga arrependimento nesta madrugada, traga obediência, tira o coração de pedra. Pai, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne para que eles te conheçam, para que eles se reverenciem, Senhor. Pai, diante da tua palavra, eles escolhem obedecer. Meu Deus, jogue por terra toda dureza de coração, toda resistência humana. Pai, toda teimosia, tudo aquilo que não provém do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus. Pai, que haja livramento para que essa casa não caia. Para que haja livramento para que essa pessoa não pereça, Senhor. Age, Pai, naquilo que a tua igreja precisa. Repreende toda cegueira espiritual, repreende toda teimosia. Pai, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, oh Deus, e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus.